Bom, o objetivo dessa aula é entender o que é o produto cartesiano. Então vamos lá, ó. Tema aí, produto cartesiano. Bom, até aqui a gente já viu que uma função pode ser associada, né? A gente pode associar uma função a diferentes grandezas por meio de uma regra. Ah, que diferentes grandezas, que diferentes regras. Bom, o vídeo de exercícios parte 1, né, que é o vídeo que eu postei antes desse daqui, eu falo, né, a gente vê lá alguns exercícios que mostram relações, né, essas relações aqui de diferentes grandezas, mostra essa relação lá nos exercícios, tá? Então aquilo ali, aquelas relações que a gente viu no vídeo anterior de exercícios parte 1, você tem que imaginar tudo aquilo ali como sendo uma função, tá? Você tem que imaginar aquilo ali como sendo uma função. No desenrolar, a gente vai ver a função, a gente vai ver os diagramas de Venn, vamos ver como é que funciona, todas essas coisas da função. E a gente vai voltar, eu vou voltar de novo naqueles exemplos para a gente ver o que a função faz, né, com essa associação aí de elementos de diferentes grandezas, tá? A gente vai entender ainda, a gente vai voltar naquilo lá de novo para poder entender bem. Então, ó, antes da gente continuar o estudo das funções e fazer a definição formal dela, a gente vai ver alguns conceitos associados a este, que são dois. O primeiro é o produto cartesiano e o segundo é as relações, tá? As relações dele. Então vamos começar aqui primeiro com o produto cartesiano, ó. Eu coloquei aqui a definição de produto cartesiano. Então vamos lá. Dados dois conjuntos, ó, dados dois conjuntos A e B não vazios, né? Ó, é importante isso daqui, dados dois conjuntos A e B não vazios. Denominamos produto cartesiano de A por B, né? Ó, indicado de A, aí bota um X no meio e B. O conjunto cujos elementos são todos os pares ordenados XY, em que a primeira ordenada pertence a A e a segunda a B. Olha bem, é uma definição meio formal, assim, quando a gente olha essa definição fica difícil da gente tentar imaginar, mas eu peço que vocês forcem aí na cabeça de vocês para vocês tentarem imaginar. A gente vai ver isso no exemplo, tá? No exemplo fica bem claro da gente ver, mas é interessante que você olhe essa definição e você tente imaginar, tá? Porque isso vai deixando vocês maduros, né? O raciocínio matemático de vocês vai ficando mais maduro conforme você faz essas coisas aí, tá? Então, ó, a gente tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E o produto cartesiano deles, né, de A por B, cujos elementos deles são todos pares ordenados, né? Os elementos do conjunto tem que formar par ordenado. A primeira ordenada vai pertencer ao primeiro conjunto, né, que é o A, e a segunda vai pertencer ao B, né, a primeira ordenada e a segunda ordenada do par ordenado, né, ó. A primeira ordenada aqui pertence ao conjunto A e a segunda ordenada aqui pertence ao conjunto B. E assim a gente vai formar um outro conjunto com vários outros pares ordenados, né? Um conjunto de pares ordenados. Dados, né, os outros dois conjuntos aqui, A e B, a gente vai formar um novo conjunto. A definição matemática disso é assim, ó. A cartesiano B é o conjunto de pares ordenados, né, x e y, tal que o x, que é a primeira ordenada, pertence ao conjunto A, e o y, né, pertence ao conjunto B. Ok? A primeira ordenada não, né? A primeira coordenada. Até falei ordenada errado, né?
É a primeira coordenada. Primeira coordenada, segunda coordenada. Ok? E a gente lê isso aqui, ó, de duas formas. A gente pode ler A cartesiano B, ou a gente pode ler produto cartesiano de A por B, tá? Isso aí não importa. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que é importante vocês prestarem bastante atenção nessas definições. Porque uma definição matemática desse tipo é uma formalização. Isso aqui é geral. Em qualquer lugar do mundo que você for, no Haiti, no Japão, na Itália, na França, no Canadá, na Guiné-Bissau, em qualquer lugar do mundo que você for, a definição de produto cartesiano é esta. Né? Eu falo muito para meus alunos prestar muita atenção nos símbolos e nas notações, né? Ó, lembrando que o produto cartesiano vira um conjunto, né? Notação de conjunto, ó, é em chave, notação de par ordenado é parênteses, tudo tem a sua notação. E é importante que vocês sigam isso à risca. Não é porque o professor é chato, mas porque é a notação usual do mundo inteiro. Se você escrever isso aqui de outro jeito, tá errado, porque o mundo inteiro usa assim, tá? Não é um rigor do professor, é um rigor matemático. Um exemplo de produto cartesiano. Então, ó, dados os conjuntos A e B, né, ó, foi dado aí o conjunto A e B. Eu fiz primeiro o produto cartesiano de A por B. Então, ó, lembra da definição. Vamos voltar lá na definição e vamos entender agora a definição no exemplo. Tá falando que dados conjuntos, né, ó, que já deu aqui os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, não são conjuntos vazios. A gente chama de produto cartesiano de A por B, né, ó, indicado pelo símbolo ali, né? É o conjunto, né? Vai se formar um novo conjunto, cujos elementos desse novo conjunto são pares ordenados. Em que esses pares ordenados, a primeira coordenada pertence ao conjunto A e a segunda coordenada pertence ao conjunto B. Então tá aqui, ó, o produto cartesiano aqui desse primeiro conjunto, ó, a primeira coordenada pertence ao conjunto A segunda coordenada pertence ao conjunto B. Então tá aqui, ó, 1, 2. O primeiro elemento desse conjunto aqui que representa o produto cartesiano de A por B, né? Isso aqui tudo é o primeiro elemento, é o elemento cujo par ordenado, né, é 1, 2. O próximo, ó, é uma coordenada do conjunto A, uma coordenada do conjunto B, né? Desculpa, ainda continua a primeira coordenada do A, né? Com o B, tá aqui, com o 3, ó. 1 e 3. Depois, o 1 ainda, né? Ó, a primeira coordenada aqui com o 4, que é o outro elemento do B. Então, você vai pegar sempre, quando você estiver fazendo o produto cartesiano de conjuntos, né? Dados os conjuntos, se você for calcular o produto cartesiano, você vai pegar o primeiro elemento do conjunto e fazer ele ser par ordenado de todos os outros elementos do outro conjunto. Então, o 1 par ordenado com o 2, ó. O 1 par ordenado com o 3 e o 1 par ordenado com o 4. Ok? Depois, o 2 par ordenado com o 2. O 2 ainda dali par ordenado com 3. E o 2 par ordenado com 4. Tá? Sempre desta maneira. Agora o inverso, ó. O produto cartesiano de B por A. Vai ser todos os elementos aqui do B vão formar um par ordenado com os elementos do A. Então, primeiro o 2. O 2 com 1, ó. 2 com 1. Depois, ainda no 2, o 2 com o outro 2 dali do conjunto A. Depois, já foi o 2 com todos os elementos do A. Agora é o 3, ó. O 3 com 1. Depois, 3 com o 2. Já foi o 3, agora o 4, ó. 4 com o 1. Tá aqui. E o 4
com o 2. Tá aqui, tá? Então, viu? Não é nada de difícil, né? É bem fácil, a gente olha a definição, aí a gente pensa que é um monstro, mas não é, né? Viram que é fácil, viram que dá pra entender, dá pra conseguir fazer, né? Então, Brasil, é isso aí. Pega sempre um elemento do conjunto A, liga com o outro elemento do B. Mantém o mesmo elemento até ligar com todos os elementos, e aí vai trocando. Aí tem uma outra coisa, né, interessante para a gente analisar aqui, que é o número de elementos de um produto cartesiano. E o número de elementos de um produto cartesiano é dado por esta fórmula, né? Esta fórmula aqui. O número de elementos do produto cartesiano, de A por B, é igual ao número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Aí, nessa parte, tem gente que se confunde e multiplica esses pares ordenados aqui. A pessoa conta quantos pares ordenados tem e multiplica. Não, não é isso. É o número de elementos de A. Ó, o número de elementos do conjunto A. Tem 2 elementos, vezes o número de elementos do conjunto B, que tem, ó, 3 elementos. Então, o número de elementos vai ficar deste jeito, ó. O número de elementos de A, 2 elementos, o de B, 3, fazendo 2 vezes 3 dá 6. Então, o número de elementos do produto cartesiano de A por B é 6. Vamos ver se é verdade? Ó, o número de elementos do produto cartesiano de A por B é esse daqui de cima, tem 6 elementos, ó. Um elemento, que é esse primeiro par ordenado, 2 elementos, 3, 4, 5, 6. Se você inverter, né, e quiser saber a quantidade de elementos do produto cartesiano de B por A, vai ser 6 também, porque eu não mudei os conjuntos, né? O conjunto A continua tendo 2 elementos, o B 3. Na multiplicação não importa a ordem, né? Ia mudar só aqui, ia ficar 2 e 3, né? Vou até fazer isso para não ter dúvidas, ó. O número de elementos do produto cartesiano de B por A é igual, olha bem, ao número de elementos do B, né, vezes o número de elementos do A, porque agora a gente trocou a ordem. Então, o número de elementos de B por A, o B aqui, o número de elementos do conjunto B tem 3, o número de elementos do conjunto A tem 2, fazendo 2 vezes 3, então o número de elementos aqui é 6 também, ok? Então, é isso aí, brasileiros. Produto cartesiano.